Tá de volta a nossa analista hoje aqui com a gente. Que bom, viu, Clarissa? Mais uma vez agradecendo a tua presença aqui no Novo Dia, desde cedinho com a gente. Vamos lá, Clarissa. Primeiro, por que Carmen Lúcia sai antecipadamente do comando do Tribunal Superior Eleitoral? E também o que significa essa mudança? Porque é um perfil bem diferente, Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques. Pois é, Carol, a expectativa, pelo menos pelo que circula ali nos bastidores do Tribunal Superior Eleitoral, é de que a ministra Carmen Lúcia consiga contribuir de alguma forma com esse movimento para pacificar, tornar um pouco mais amena a transição de comando no tribunal, principalmente considerando esse ponto que você levantou, que a gente vai ter a entrada de um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, então está um pouquinho mais associado aí a esse campo da direita, que acaba sendo, de certa forma, um motor importante da polarização política que cerca a Corte Eleitoral, que cercou pelo menos a Corte Eleitoral na última eleição presidencial. Sai então Carmen Lúcia com a ideia de que se a transição ocorresse lá no meio do ano, com já a campanha a todo vapor, seria muito mais tenso do ponto de vista institucional. Então faz-se essa transição agora para que tudo ocorra de maneira mais tranquila, mais serena. Pelo menos esse é o discurso que está sendo colocado ali para justificar essa mudança antecipada de comando no TSE. Sobre o perfil de Cássio Nunes Marques, sim, a gente passa a ter um ministro indicado pelo bolsonarismo para o comando do Tribunal Superior Eleitoral em ano de ida às urnas, em um contraponto que, se a gente for olhar lá para trás, na última eleição presidencial, a gente tinha ninguém menos do que Alexandre de Moraes, eleito ali arqui-inimigo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aquela ideia de grande tensão institucional entre um candidato à presidência e o comando do TSE, em tese, parece se mostrar muito mais arrefecido. Pelo menos pelo que vem se desenhando até aqui. Até porque não há um conflito grande com Cássio Nunes Marques no outro campo. Apesar de, sim, existir uma diferença ideológica palpável, todo mundo sabe, a gente tem um ministro que foi indicado pelo bolsonarismo, é claro que o campo do presidente Lula não enxerga essa figura como aquela mais afeita dentro do TSE. Mas não há, pelo menos por todas as conversas que eu tive no decorrer dos últimos meses, uma expectativa de que Cássio Nunes Marques possa ser um problema para o campo da esquerda no comando do TSE. Pelo contrário, tem a expectativa de que ele faça essa condução de maneira moderada, de maneira condizente ali com o comportamento que ele vem tendo, inclusive em julgamentos importantes, julgamentos emblemáticos de um trabalho ali reconhecido pelos seus pares como legítimo e como fundamentado na questão jurídica. Mas, Carol, eu destacaria o quanto o ambiente político geral cria um ambiente menos favorável àquela tensão institucional tão grande que a gente viu na figura de Alexandre de Moraes, quando se posicionava ou conduzia a corte em conjunto com, diante ali das manifestações do bolsonarismo. Por que essa tensão tende a ser menor? Porque o candidato Flávio Bolsonaro e o presidente Lula vão estar num movimento muito menos voltado para os extremos e mais voltado para o centro. Por quê? Esses dois pré-candidatos que estão liderando a campanha presidencial até o momento, eles têm o objetivo de conquistar os votos mais ao centro. Então, a tendência é que a gente tenha discursos um pouco mais moderados em relação ao que a gente viu na última corrida presidencial. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, né, até lá. Isso é aquela coisa do retrato do momento. Vamos ver como a coisa se desenrola.